Emily então diz que parece que um bom dia está para chegar e Penélope pergunta o que ela quer dizer. Nesse momento então, sons de batidas ecoam pelo ambiente. Senhorita é o Fenel. Uma voz diz do lado de fora e Penélope entende que é o mordomo. Ela então pensa que essa pode ser uma boa oportunidade e fala para o homem entrar. O mordomo obedece. Entra e informa a senhorita que um convite para ela acabou de chegar do Palácio Imperial. A protagonista então pergunta: do Palácio Imperial? O homem confirma e diz que vai haver um pequeno banquete para comemorar a vitória no último dia da fundação do Império. Penélope questiona: por que até mesmo há um convite para mim? Já tivemos um grande banquete faz pouco tempo, certo? Fenel responde que esse banquete está sendo organizado pelo príncipe herdeiro. Essa informação deixa a protagonista em choque, fazendo ela congelar comicamente. O príncipe herdeiro. Penélope pergunta com uma expressão nada boa, e então o frio glacial toma conta do ambiente. O que meu pai disse sobre isso? A prota questiona e o mordomo diz que na verdade o convite foi só para a senhorita e que o duque ainda não está sabendo. Isso deixa a protagonista novamente em choque, se perguntando que tipo de situação é essa. Ele está louco. Fazendo isso de propósito. Ela pensa, lembrando do príncipe herdeiro maluco. Como eu vou sobreviver? Penélope reflete desesperada, mas então ela tem uma ideia. A protagonista se joga na cama e diz que está doente, se recuperando de uma febre. É notável seu drama exagerado. Fenel, surpreso, diz que isso é um grande problema e pergunta se é um resfriado. A prota concorda e diz que talvez seja um efeito secundário. O mordomo então diz que vai se retirar para deixar a senhorita descansar e sai. Emily então diz: senhorita, até agora há pouco estava melhor, mas se tem dor de cabeça, quer que eu chame um médico? De início Penélope nega, mas ela logo volta atrás e diz que é para Emily chamar o doutor. A protagonista pensa que assim poderá espalhar rumores sobre estar doente e não sairia da sua mansão até que esses rumores cheguem ao príncipe herdeiro. O cenário então muda e vemos Iclis do lado de fora. Seu rosto não é mostrado todo, mas ele não parece estar feliz. O cenário muda novamente e começa a chover. Dentro do quarto de Penélope, Emily diz que fez o que a senhorita pediu. No começo todos olharam ela com maus olhos, mas quando viram a caixa de joias seus olhares mudaram. A empregada então fala: e finalmente fui a um lugar muito estranho. Não havia nenhum empregado. Apenas tinha um jovem sentado lá, um homem com máscara de coelho. Penélope sorri e pensa que Vinter mordeu a isca. Obrigada, você fez um bom trabalho, mesmo com a chuva, vá descansar. A protagonista diz. Emily fica feliz com as palavras da sua mestra e diz: está bem, voltarei à noite, senhorita. Assim que a empregada sai, Penélope olha pela janela e, vendo a chuva, ela pensa, se perguntando o porquê está chovendo durante o dia todo. A protagonista então lembra que quando era jovem no outro mundo, ela sentia ciúmes das amigas por causa de suas mães que levavam um guarda-chuva até a escola. Quando eu ia, caminhava sozinha pelo pátio. Vemos então um flashback da prota criança andando sozinha na chuva. Ela então pensa em como se sentia envergonhada quando os outros diziam que ela não tinha mãe. Mesmo quando a prota cresceu, esse sentimento de solidão não passou. Com isso é mostrado os antigos irmãos lixo dela dividindo um guarda-chuva enquanto saem, deixando a nossa protagonista sozinha na chuva, sem nem ao menos se importar com ela, apenas propositalmente deixaram ela lá. O flashback logo passa e a nossa prota murmura a palavra azarada. Ela então começa a dar batidinhas no próprio rosto enquanto pensa. Aine acorda. Não é momento de relaxar enquanto vejo a chuva. A prota diz que tem que sair desse jogo o mais rápido possível. O cenário muda e vemos Penélope caminhando na chuva enquanto pensa. Vim aqui para tomar um ar, mas caminhei sem rumo e terminei aqui. Não estou com humor para enfrentar nenhum dos Eckhart. Melhor ir a outro lugar. Nada de bom sairá se encontrar com um deles. De súbito vemos uma espada cortando o ar fazendo barulho. Esse som chama a atenção da nossa protagonista. Ela se pergunta se tem alguém treinando mesmo estando chovendo. Escutei que os treinamentos estão cada vez mais intensos esses dias. Isso aconteceu por causa do Iclis? Vamos dar uma olhada. Esses eram os pensamentos da nossa prota.
Ela então começa a caminhar enquanto vemos uma silhueta ao longe. Se aproximando então, Penélope percebe que é Iclis treinando na chuva. Suas costas têm diversas marcas de feridas, provavelmente do tempo de escravidão.